Olá, você já ouviu falar em democracia, filosofia, maratona, Olimpíadas, Esparta, Atenas, Leônidas, 300 Zeus, Hades, Poseidon, Deméter, Hera? Se sim, obviamente você já ouviu falar em Grécia. Mas como é que essas civilizações lá do mundo antigo conseguiram criar essas coisas que a gente conversa até hoje, que nos interessa a ponto de criarmos histórias, livros, séries, filmes e etc. A gente vai entender um pouquinho sobre isso porque a gente vai conversar sobre o mundo grego. Opa, eu disse mundo grego. Já vai aí a primeira advertência. Não existia Grécia. Essa Grécia, aquele país europeu, não existia. O que existia era mundo grego. Por quê? Porque eram várias cidades, várias civilizações que tinham o seu próprio jeito de governar, a sua própria estrutura. Mas a gente chama tudo de grego porque eles compartilhavam da mesma língua e de algumas crenças. E assim, a gente chama eles tudo de grego. E é interessante que nem eles se reconheciam como gregos. Para eles, aquela região que eles viviam eram Hélade, e por isso eles eram helenos. Mas vamos entender esse negócio. A primeira coisa que a gente tem que destacar aqui, que é de extrema importância, é que o mundo grego ele foi formado de várias e várias populações, de várias pessoas que chegaram lá e se comunicaram, uma pura miscigenação. Lembra um pouquinho do Brasil, não é? E bem, para a gente entender como que isso aconteceu, é interessante que a gente olhe para a geografia daquele lugar. Se a gente olha lá para a região grega, a gente vai olhar para frente e vai ver mar. Vai olhar para trás, vai ver montanha. Vai olhar para baixo, vai ver um solo pobre, ruim de plantar, que não sustenta ou que não tem terras férteis o suficiente para sustentar grandes civilizações. Além disso, as cadeias montanhosas faziam com que todas essas populações que chegavam lá ficassem isoladas uma das outras, criando assim suas próprias culturas, suas próprias regras. Por isso que é mundo grego e não país Grécia. Não tem essa delimitação bonitinha de fronteira e tudo mais, com a mesma cultura, com a mesma moeda e por aí vai. Outra coisa que é importante de destacar é que quando a gente fala de antiguidade, de mundo antigo, a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo em diante, mais ou menos. Só que a história humana ela começa muito antes. E os primeiros povos a pisar nessa região pisaram lá há cerca de 70.000 anos atrás. Mas os gregos que a gente conhece atualmente é de 4.000 anos antes de Cristo em diante. Como eu já disse, o que aconteceu foi uma mistura de vários povos chegando lá nessa região e se estabelecendo. Eu gostaria de destacar pelo menos 4 povos: os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Os aqueus, ou micênicos, são chamados assim porque eles se estabeleceram uma cidade chamada Messênia, que fica ali perto, onde posteriormente se estruturaria a cidade de Atenas. Então esses micênios, ou aqueus, eles chegaram e descobriram que numa ilha lá chamada Creta já tinha uma civilização bem estruturada, com seus palácios, com muitas riquezas, com suas culturas e tudo mais. E eles foram ver lá de qual é que é dessa galera que estava lá. Quando eles chegam, eles têm várias relações que não são muito agradáveis com esses povos, que são chamados de cretenses ou minoicos. Minoicos em homenagem à lenda de que o seu rei Minos que conseguiu levar esse povo até a ilha de Creta e conseguir estabelecer sua civilização. Então eles tinham seus palácios e tudo mais, e eles começam a se relacionar com esses aqueus ou com esses micênios. Nesse momento há um embate e aí os micênios conseguem de fato derrotar os cretenses, só que depois de tanto tempo ali se relacionando, acabou tendo uma mistura de culturas, criando assim um momento que a gente chama de civilização creto-micênica. Inclusive, se a gente olha para as ruínas de Micênia, a gente vê várias influências da cultura cretense ou da cultura minoica. Pouco tempo depois, com os aqueus estabelecidos, chegam mais os eólios e os jônios. Esses caras eles eram mais de boa, eles até trocavam uma ideia, conseguiam conviver numa boa. Até que, por volta de 1200 a.C., chega o último povo, que são os dórios. Os dórios eles eram nômades, exímios guerreiros, eles eram fodas, porque eles tinham uma inovação que ninguém tinha naquela época. Eles conseguiam dominar a metalurgia do ferro. Enquanto todas as outras civilizações dominavam o bronze, faziam escudo de bronze, faca de bronze, garfo, colher de bronze, os dórios não. Eles tinham ferro, espada de ferro, lança de ferro, escudo de ferro. E isso é importante por quê? Porque o ferro é muito mais resistente que o bronze. E se você põe ferro e bronze para lutar, é claro que vai ter uma vitória aí do ferro. E foi assim que aconteceu. Os dórios chegaram dominando tudo, chutando o pau da barraca. E aí nesse momento eles chegaram e falaram: ó, galerinha que já estão aí, o negócio é o seguinte, aqui não tem tanta terra boa para viver, então eu vou pegar as melhores. Se vocês acharem ruim,
vocês têm três opções. Ou vocês ficam aqui, me enfrentam e lutem, acabem comigo, me derrotam, me tiram daqui no tapa, o que não aconteceu. Ou vocês ficam aqui usufruindo da terra, mas aí vocês vão ser meus servos, vocês vão trabalhar para mim. Ou vocês racham fora, vão caçar outro lugar para vocês viverem, que eu não incomodo vocês. O que aconteceu é que existiu resistência, mas os dórios acabaram vencendo. Posteriormente os dórios fundam a cidade de Esparta, lá com os guerreiros, os 300 leônidas e etc. Uma parte teve resistência, mas os dórios conseguiram dominar e transformar esse povo que resistiu em seus servos. Outra parte já ficou mesmo e virou servo mesmo. E uma parte dessa galera acabou saindo e indo em direção da Ásia Menor, onde atualmente fica principalmente a Turquia. Esse processo provocado pelos dórios da galera sair lá da Grécia continental e em direção à Ásia Menor, na atual Turquia, ficou conhecida como a primeira diáspora grega. Então a primeira diáspora grega foi esse povoamento da Ásia Menor em decorrência da fuga dos dórios que estavam dominando tudo lá em cima. Quando esses povos vão para a Ásia Menor, inicialmente são só pessoas da mesma família, mas eles começam a receber mais gente e montam uma tribo ali, ou o que a gente chama de geno. Geno porque era uma sociedade gentílica. Todo mundo compartilhava tudo, era igual para todo mundo comia igual, bebia igual, vestia igual, dormia igual. E essas tribos se mantiveram. Tinha alguém que mandava mais e tal? Tinha. O homem mais velho, ele era responsável pelas decisões que diziam respeito a essa tribo, a esse gênero. Mas na divisão ali dos bens, do que era produzido e trabalhado, era tudo igual. Todo mundo trabalhava igual e todo mundo recebia igual. Nada mais justo. Até que a vida estava boa, estava suave lá nos genos e eles começam a crescer, começam a procriar. Chega uma cegonha, traz uns bebês e tal, esse tipo de coisa. Chega um momento em que tem muito mais gente do que recurso. E eles falam, opa, não tem para todo mundo. Então a gente precisa estabelecer um critério para que a gente faça essa divisão. O critério é o seguinte, quem está aqui no geno há mais tempo recebe e quem está há menos tempo, racha fora, fica sem. Nesse momento, a gente está vendo uma privatização da propriedade. Então surgem propriedades privadas. Os caras falam, não, isso aqui não é nosso, isso aqui é meu. É meu e da minha família. A gente vai ter isso aqui, você fica sem. Com o surgimento da propriedade privada, uma parte dessa galera tem que ir embora. E nesse momento surge o que a gente chama de segunda diáspora grega. A segunda diáspora grega ela é muito importante, por quê? Porque sai muito mais gente e eles conseguem ir para locais muito mais longe, porque eles precisam achar um lugar para eles sobreviverem. E eles chegam até onde atualmente é a Espanha e onde atualmente é a Itália. E olha que interessante. No auge da segunda diáspora grega, surge a cidade de Roma. A Roma que depois vai virar Império Romano e vai dominar tudo ali. Então, é interessante que os primeiros romanos, na verdade, eles eram mais ou menos gregos. Muito bem. Esses caras que saem na segunda diáspora grega, dão sorte, acham terra, conseguem cultivar, plantar, estabelecer civilizações, e aí eles voltam para esses genos, de onde eles saem e falam, malandro, a gente deu sorte, a gente cultivou aqui, vocês querem trocar? Quer fazer comércio? Aí eles falam, opa, quero, o que vocês têm aí? Ah, eu tenho grão aqui que eu cultivei e tal, e vocês, o que vocês têm para oferecer? E aí o pessoal do geno fala, não, a gente tem azeite, a gente tem vinagre, que é o que a gente faz aqui e tal, então vamos trocar. E começa a ter essa troca. Nessa troca, os genos começam a ficar cada vez maiores, começam a se estruturar muito melhor. Até que os chefes desses genos começam a trocar ideia e falam assim, a gente não tem aqui essa propriedade privada, um muro cercando aqui minha fazenda e tal, você tem um muro cercando a sua fazenda. O que você acha da gente derrubar esse muro e construir um outro em volta das nossas duas fazendas? E aí a gente divide as coisas e começa a organizar e administrar essa terra junto. Isso vai favorecer até mesmo o nosso comércio. E os caras falaram, não, beleza, vamos fazer isso. E nesse momento surge a propriedade pública. O que é propriedade pública? Não é uma propriedade que é de todo mundo, mas é uma propriedade daqueles que pertencem àquele local, àquela civilização, àquela região, àquela sociedade. E com o surgimento da propriedade pública, surgem os cidadãos, que são as pessoas que podem decidir sobre o destino, sobre a política, sobre as questões públicas daquela civilização. E assim, nesse momento, esses genos eles vão se unir, até que eles ficam super estruturados, formando assim o que a gente chama de polis. Polis é a famosa cidade grega, as cidades-estados.
Elas são chamadas de cidades-estados porque elas são autogeridas. Elas têm as suas próprias regras que são decididas por seus cidadãos conjuntamente ali e não existe esse compartilhamento de regra com polis diferentes. Então cada polis é como se fosse de fato o seu próprio estado. Elas se comunicam e tudo mais, mas cada uma tem as suas próprias leis. É por isso que não existia país Grécia, é por isso que existia mundo grego. Várias polis autônomas cuidando de si mesmas e se estabelecendo. E assim surge Atenas, Mileto, Tebas e por aí vai. As grandes polis que a gente sabe aí que são famosas da Grécia Antiga. Então nesse momento a gente tem o estabelecimento das grandes cidades e tudo que acontece em decorrência desse grande processo que a gente acabou de discutir. E é interessante que posteriormente vai surgir os exércitos, vão surgir a democracia, vai surgir a filosofia e também, consequentemente, guerras. Mas isso aí é outra história. Muito obrigado e até!